Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a pegar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Acessar a sua Bíblia talvez aí pelo celular. Nós vamos ler hoje o livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Josué 1, do 6 ao verso 9. Amém? O tema da mensagem de hoje é os princípios de Deus para vencermos o desânimo. Amém? Abriu? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos, querido Deus. Esta, Senhor, é a tua palavra, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta, a tua palavra que nos dá a direção. Senhor, nós dependemos do teu Espírito Santo, Pai, para que gere em nós a transformação, Senhor, que o Senhor deseja, meu Pai. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender, Pai, as tuas promessas, aquilo que o Senhor espera que a gente faça, para que a gente tenha ânimo, Senhor, para vivermos neste mundo que o Senhor já tinha nos orientado, que teríamos aflições. Pai, nós precisamos de Ti e eu me coloco à Tua disposição para que seja feita a Tua vontade. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes dessa pandemia começar, existia uma epidemia, que os estudiosos chamavam da epidemia do desânimo. Próprios estudiosos, especialistas, muitos médicos, até psiquiatras, eles falaram que o isolamento dessa pandemia iria gerar na população um mal maior do que o próprio coronavírus, que é o desânimo. Então já não é de hoje que muitas pessoas já sofrem de desânimo. E agora já com essa pandemia, isso vem a agravar a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E por que isso? Então vamos só levantar alguns pontos porque essa pandemia contribuiu para o crescente número de pessoas desanimadas, desestimuladas com a vida. Bom, motivos é o que não falta. Vamos a alguns. Por exemplo, na área financeira, quantas pessoas hoje estão impedidos de trabalhar? E quando eu falo de impedidos de trabalhar, há sim uma contribuição para a redução do ganho, Tem muitas pessoas que eram autônomas, vendedoras, pessoas que dependem ali das suas vendas, das suas comissões, que simplesmente fecharam e os seus recursos, aqueles prestadores de serviço. Então isso já traz um desânimo, desestimula muito essa pessoa, sem contar que o próprio trabalho ele serve também para a gente como uma própria terapia. Só o fato de você sair da sua casa, o fato de você ocupar sua mente com alguma coisa, isso já te ajuda a te dar ânimo, a focar em outras coisas. Quantas pessoas que fizeram investimentos, empresários, autônomos, pessoas que investiram tanto, fizeram projetos e de repente com essa pandemia acabou-se tudo, as reservas que eles tinham, acabou-se tudo também. Outra coisa que traz muito desânimo nas nossas vidas é o próprio distanciamento social. Embora tenhamos a tecnologia que a gente pode se ver, que a gente pode se comunicar, ligar, mas isso não substitui jamais a presença física da pessoa amada, sabe, dos seus amigos,
dos seus irmãos de fé, esse distanciamento social que nos impede da gente passear, da gente ir numa praça, de ir num shopping, de estar na igreja, congregar, falar com o irmão, poder ali abrir o coração, né, ver, abraçar, tudo isso nos faz falta. Sem contar que nós estamos ainda no meio de uma pandemia, que a gente não sabe ainda quando vai acabar. Sabe, esse cenário que às vezes não muda, né, isso nos entristece, isso é algo que sim, que deixa a gente para baixo, porque a gente não sabe quando vai acabar, até quando isso vai durar, quando que a gente vai voltar à nossa rotina normal, quando a gente vai poder fazer aquilo que a gente sempre gostou de fazer. Isso deixa muitas pessoas para baixo. O fato da gente ver amigos, familiares dando a notícia, olha, estou com febre, estou com tosse, estou com falta de ar, eu estou com suspeita, isso gera uma tensão dentro da gente. Depois a gente fica sabendo, olha, fulano deu positivo no teste, o outro também. Às vezes quantas pessoas aqui que já está perdendo alguém da família, algum amigo que faleceu por causa disso. Então tudo isso, e eu sei que você poderia até colocar nos comentários aí motivos, né, de sobra, que essa pandemia te trouxe desânimo, te colocou para baixo. Então, motivos é o que não falta. O fato de sermos cristãos, o fato de conhecermos a Deus, isso não vai jamais nos blindar contra o desânimo. Isso não vai fazer com que a gente não sofra pelo fato de conhecer a Deus. Pelo contrário, a gente vai ver agora, por exemplo, vários homens de Deus, grandes homens de Deus, que nas suas orações eles expressaram ali e mostraram para a gente que eles estavam desanimados. Quando a gente vai ver Davi, após um erro pessoal dele, um fracasso dele, na sua oração lá no Salmo 51, do verso 10 ao verso 12, preste atenção na oração que ele faz a Deus e nas palavras que ele diz. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Agora presta atenção, ele diz: devolva-me a alegria da tua salvação. Presta atenção, Davi nesse momento ele está pedindo: Senhor, devolva-me a alegria. Quantas pessoas hoje não querem voltar a se alegrar, não é verdade? Veja Gideão, um grande homem usado por Deus, olha a sua oração, ele diz o seguinte: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Veja aqui Gideão, um homem de Deus, que nesse momento se sente desamparado, se sente desanimado, diante dos inimigos, diante das afrontas, diante das adversidades, ele se encontra desanimado. Elias, um homem grandemente usado por Deus, um homem que, por intermédio dele, Deus derramou o fogo do céu, né? Por intermédio dele ali, centenas de profetas pagãos foram mortos. Um homem que foi usado por Deus poderosamente. Porém, diante de uma adversidade, um momento de luta, ele fugiu desesperado e desanimado para o deserto, pedindo a Deus a morte. Quantas pessoas que hoje não pedem para Deus: Senhor, se eu morresse eu não ficaria triste. Quantas pessoas que perderam o gosto de viver, a alegria de se viver. Parece que não tem mais esperança de uma vida feliz, de uma vida melhor. E isso é desanimador, sem dúvida. E Tiago, o irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, quando ele vai se referir a Elias, ele vai falar, olha que interessante, ele vai dizer o seguinte, Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem igual a eu, igual a você, que há momentos da vida ele ficou desanimado, ele ficou entristecido, e isso acontece com cada um de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, essa passagem é bastante conhecida, João 16:33,
ele vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero chamar a atenção de você rapidamente para esse versículo, porque Jesus ele já nos alerta que nós teríamos circunstâncias que iria de alguma forma nos atingir. Isso é fato. E ele vai falar assim que a parte dele ele já fez. Olha, eu venci o mundo, mas ele vai falar algo que somente eu e você poderemos fazer. É quando ele diz assim: mas tem de bom ânimo, contudo tem de ânimo. Isso cabe a mim e a você. O ânimo não é algo que vem de Deus. É algo que Deus entregou a nós. É algo que Deus ele falou assim: olha, isso compete a você. Eu já venci o mundo. Você agora tem que ter ânimo. Por isso que nessa palavra aqui que nós acabamos de ler, nós vamos ver o que gera ânimo em nós é a certeza da promessa de Deus. Presta atenção aqui comigo no verso 6, né? Agora estou voltando para Josué 1, verso 6. Deus ele faz uma promessa para Josué, ele diz o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Veja que Deus está falando para ele assim, ó, seja forte, seja corajoso, em outras palavras, tenha ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Deus está dando uma promessa: através de você, o meu povo vai herdar a terra prometida, a terra que eu prometi aos teus antepassados. Então, Deus anima Josué, prometendo dando essa promessa para ele. E na Bíblia a gente vai encontrar centenas de promessas para mim e para você. Quer um exemplo? Digamos na provisão divina, lá em Mateus 6, 31 ao 33, ele vai dizer o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos nos vestir. Pois os pagãos é aqueles que não acreditam em Deus, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Note aqui que Deus ele promete para todo aquele que buscar a Deus em primeiro lugar, a sua presença e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Deus ele promete que nada vai faltar na sua casa. Tudo aquilo que você necessita, ele vai prover. É uma promessa de Deus para mim e para você. Quando eu tenho essa promessa viva no meu coração, isso me gera ânimo. E nos momentos de adversidades, lembra da passagem que eu acabei de citar, do próprio Jesus? Ele falou assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É uma promessa que Deus nos deu. Olha, eu venci o mundo. Você vai superar isso. Você não vai... Eu estou com você. Isso é uma promessa de Deus. Isso é maravilhoso para mim e para você. Uma outra promessa é diante das impossibilidades. Há coisas que a gente não consegue mudar. Mas a palavra vai dizer aqui o seguinte, Lucas 18, 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso que diante, às vezes, de um cenário, diante, às vezes, de um diagnóstico, às vezes você olhou ali a projeção dos especialistas, né? Eles falam assim, olha, nunca mais será as mesmas coisas, nunca vai voltar a mesma coisa. Olha, se você é do grupo de risco, você pegou, olha, de acordo com os estudos, há uma taxa de mortalidade tal. Sabe, diante de tudo isso, ao invés de você se basear nessas coisas, se baseie na promessa de Deus, que ele fala aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Amém? Quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo, quando você olha para a sua vida e fala, olha, eu não consigo compreender o motivo, o porquê que Deus está permitindo essas coisas, Deus ele vai falar lá em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É o que a palavra diz.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente talvez não consiga compreender o porquê estamos passando, mas quando a gente confia na promessa de Deus, a gente consegue descansar, a gente consegue se animar, a gente consegue sonhar outra vez, sabe? Que a gente vai vencer, que a gente já venceu em Cristo Jesus. Essas são as promessas de Deus. Mas você pode falar assim: ah, pastor, mas como que eu vou saber que Deus vai cumprir essas promessas na minha vida? E aí eu falo uma coisa para você. Quando a gente não conhece muito bem uma pessoa, a gente não vai conseguir confiar. Eu jamais vai passar alguém aqui na minha frente, na porta da minha casa ou da igreja, e eu vou falar assim, eu nunca vi a pessoa falar: olha, vem cá, ó, essa aqui é a chave do meu carro, você pode fazer ir lá em tal lugar, ou toma meu cartão. Eu não conheço a pessoa, eu não sei do que ela é capaz, como que ela é ou não, então eu não vou ter aquela confiança com ela. Porém, se eu conheço muito bem a pessoa, eu posso entregar até o cartão, eu posso entregar a chave, porque conforme eu vou conhecendo aquela pessoa, e o conhecimento, o relacionamento vai gerando confiança. Se você hoje não consegue confiar em Deus, né, para que Ele possa te guardar, com que essas promessas sobre a sua vida, você precisa conhecer mais a Deus de perto. Você precisa ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo, diário com Deus. E você vai ver, quanto mais você conhecer a Deus, mais se aproximar de Deus, você vai se encantar e ver a fidelidade com Deus. Se você tem pouco tempo de caminhada com Cristo, talvez isso seja um pouco mais diferente, mais difícil para você. Mas se você já tem uma boa caminhada com Deus, um relacionamento firme com Deus, olhe para trás, veja quantas dificuldades você já passou e reconheça quantas vezes Deus te deu livramento, quantas vezes o Senhor foi lá e proveu aquilo que você estava precisando, quantas vezes, sabe, Deus te ajudou no momento que você já achava que não tinha mais esperança. Por isso que eu falo, quanto mais íntimo, sincero, autêntico é o nosso relacionamento com Deus, maior é a nossa confiança nas promessas que Ele prometeu, que Ele deu a mim e a você. A palavra vai dizer lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Perceba, Josué, ele era uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo, muito íntimo com Deus. E no final, a gente está lendo o comecinho do livro de Josué. Quando você vai ler lá no final dele, lá no capítulo 21, no verso 45, olha o que o próprio Josué, ele vai falar desse Deus que tinha feito promessa para ele. Ele vai dizer o seguinte, Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Não é maravilhoso isso? Veja, irmãos, que é o próprio Josué reconhecendo que aquele Deus que alguns anos atrás tinha prometido para ele: olha, seja forte, seja corajoso, você é quem entrará na terra prometida, sabe? Eu vou te guardar, eu estarei contigo. Ele passa-se anos e ele olha para trás e ele fala o seguinte: de tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo ele cumpriu. Todas as coisas aconteceram conforme o Senhor havia dito. E a palavra vai dizer lá, o salmista, lá no Salmo 119, versículo 50, olha que maravilha, ele diz o seguinte: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Perceba, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Ou seja, se tem uma coisa que gera ânimo em nós, é conhecer a promessa de Deus, é estar firme com Deus. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você passa orando,
ou lendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas que Deus tem. Porque como que eu vou, sabe, estar firme na promessa do Senhor? Como que eu vou ter ânimo se eu não conheço as promessas que Ele tem para mim? Se eu não sei aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou a meu respeito, se eu não conheço, eu não vou ter subsídios, eu não vou ter base para confiar na palavra de Deus e ter ânimo para enfrentar os dias maus, os momentos de adversidade. Outra coisa que gera ânimo na nossa vida é quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus. Presta atenção aqui no versículo 7, diz o seguinte, quando Deus ele fala para ele o seguinte, olha, somente seja forte e muito corajoso. Olha, presta atenção agora. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Veja, quando eu trabalhava na Motorola, eu trabalhei lá por mais de 7 anos. Eu dei o sangue naquela empresa. Né? Quando tinha hora extra, eu fazia. Eu procurava, sabe, fazer de tudo certinho, de acordo com o procedimento. Eu fui muito elogiado pelos meus superiores, sabe? Eu tinha um bom relacionamento com todos ali. O meu melhor que eu pude fazer, eu fiz lá. Porém, teve um dia que o meu supervisor me chama, e me chama lá para a baia, né, para a sala dele, e pela cara dele eu falei assim, o que aconteceu? Estou sendo mandado embora? E ele ficou pálido e falou assim, Gustavo, infelizmente está sendo despedido. E eu lembro quando eu voltando para casa de táxi, da empresa, voltando para casa, minha mente assim, um turbilhão de coisa passando, mas por quê? Eu não conseguia na hora entender, assim, mas eu não sei qual o motivo. Eu perguntei para ele qual que é o motivo, e ele falou, são ordens lá de cima, e eu não conseguia entender o motivo. E eu fiquei pensando nisso, mas quando eu deitei na cama, quando eu coloquei minha cabeça no travesseiro, eu comecei a lembrar, falei assim, olha, o meu melhor eu fiz. Eu me dediquei. Eu sei. E muitas pessoas falam assim, Gustavo, até agora ninguém consegue entender o motivo pelo qual você foi mandado embora. O pessoal falava assim, olha, eu acho que a gente pensava que qualquer um ia ser mandado embora, menos você. E eu parei e refleti, eu falei assim, olha, o meu papel eu fiz. Então quando você faz o seu papel, quando você faz o seu melhor, você consegue descansar. Porque você consegue ter ânimo, porque você sabe que a sua parte você fez. Isso gera ânimo. Isso gera, sabe, descanso na nossa vida. Não sei se você se lembra disso, você que já está mais velho na igreja, mas quando nós começamos o nosso trabalho aqui de implantação de igreja aqui no Amapá, nos deu uns 6 primeiros meses, chegou um mês ali que em um mês nós fomos furtados 5 vezes, num prazo de 30 dias. Cada dia eles entravam por um lugar diferente. Eles entravam, quebraram parede, entraram pelo forro, tiraram a grade, entraram pela janela, sabe? E foi um momento ali, foi um mês muito tenso, porque a gente estava começando a igreja, era poucos membros, era poucos recursos. A gente não conhecia bem onde a gente estava, não sabia nem como, sabe, ao que recorrer. E a gente estava ali passando, e eu, né, a gente imagina, né, tem muitos espirituais que já estavam pensando, eu acho que é pecado em oculto, eu acho. E a gente começa, será que não é da vontade de Deus? Mas eu e a minha esposa, a gente conversava entre si, a gente falou assim, olha, eu não entendo, porque a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor. A gente sabe que a nossa parte a gente está fazendo, a gente não veio aqui com segundas intenções, não viemos para enganar ninguém, não viemos para enriquecer nada, a gente veio aqui para pregar a palavra de Deus. Então isso, quando a gente começou a lembrar que pelo menos a nossa consciência estava tranquila e que a nossa parte nós havíamos feito, procurado fazer, a gente fala, olha, a nossa parte a gente fez. Se está acontecendo isso, Deus tem um propósito e Deus sabe do que Ele faz. Lembra lá que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus?
Da mesma forma que você vive, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, isso traz ânimo no seu coração, o oposto também é verdadeiro. Imagina que lá na Motorola eu fosse um cara que faltava, fosse uma pessoa, um mau profissional, aquele que não seguia os procedimentos, aquele, sabe, que enrolava no trabalho. Quando eu fosse mandado embora, o que ia acontecer na noite que eu fosse dormir? Era o peso na consciência. Eu logo já ia começar a pensar, poxa, eu poderia ter feito melhor meu trabalho. Da mesma forma, se na igreja, quando começasse aqueles assaltos e a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, logo eu ficaria muito perturbado e muito desanimado, porque eu olharia e falaria assim, poxa, eu também pisei na bola, eu poderia ter feito algo melhor. Por isso que quando eu falo, quando alguém vem se aconselhar, quando o casamento já está ali à beira do divórcio, já fala, olha, não, a gente quer se divorciar. O conselho que eu dou ali, a primeira coisa que eu faço é perguntar como que está a sua vida com Deus. O que você tem feito? Ah, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, é porque o meu cônjuge que não colabora. E eu falo o seguinte, olha, pelo menos faça a sua parte. Sabe, faça o seu melhor, obedeça a Deus, ame o seu cônjuge, sabe, seja ali um esposo ou uma esposa assim dedicado, sabe, seja um ótimo pai, trate ali com respeito, faça a sua parte, porque digamos que se não der certo, você vai ter a consciência tranquila que a sua parte você fez, a sua parte você fez. Por isso que quando a gente age de acordo com a vontade de Deus, isso nos traz ânimo, isso nos traz ali fortaleza, porque mesmo que a gente está passando por momentos de angústia, a nossa consciência não vai nos trazer culpa. Olha, Josué, ele vai falar ali, olha, Deus fala para Josué ter ânimo, e ele dá uma ordem, ele diz o seguinte, tenha o cuidado de obedecer toda a lei, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, então Deus, ele fala, tenha ânimo, mas obedeça a palavra. Viva de acordo com a palavra. E olha só o que lá em Josué 11:15, olha o que a palavra vai dizer. Como o Senhor ordenara o seu servo Moisés, assim orientou Moisés a Josué. Olha que legal agora. E Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Não é maravilhoso? Você vê que Deus, ele dá uma palavra ali para Josué, olha, tenha ânimo, tenha coragem, seja forte e obedeça a minha palavra. E a gente vai ver lá para frente que tudo aquilo que Deus tinha dado, as orientações que tinha dado a Moisés através da lei, que é o Pentateuco, e isso Moisés passou para Josué, e a palavra vai dizer que Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara. Ou seja, Josué, ele teve ânimo para viver dias difíceis, dias complicados. Foi Josué que teve que entrar com o povo na Terra Prometida, e para entrar na Terra Prometida, eles tinham um dos maiores dificuldades na frente, que era Jericó, que era a cidade mais fortificada, que aos olhos dos homens era impossível. Era mesmo aquela cidade onde os espias tinham olhado e falaram, olha, eles são muito fortes, nós somos como gafanhotos. Deus tinha dado a missão de Josué entrar com milhões de pessoas e derrotar esta cidade, e invadir e fazer tantas coisas. E Josué, ele cumpriu de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, cumpra, faça a sua parte. Aquilo que Deus te ordenou, os princípios de Deus, observe. Sabe, seja atento. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e temor significa ter respeito, é levar em consideração aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus ele pede para você fazer, faça de acordo com o que Ele ordenou, orientou. E você verá, você vai ter ânimo. O que mantém ânimo é a consciência da presença de Deus.
Então nós vimos ali duas coisas que geram ânimo, que é a gente conhecer a promessa de Deus, se apegar à promessa de Deus. Segunda coisa é agir de acordo com a vontade de Deus. E agora, para a gente preservar esse ânimo na nossa vida, nós precisamos ter a consciência da presença de Deus. Então, uma coisa que gera desânimo na nossa vida é quando a gente tem que enfrentar os problemas, as aflições, as dificuldades sozinhos. Quem é mãe ou pai solteiro sabe muito bem do que eu estou falando. Quando há momentos ali que você passa com lutas com seu filho, você não sabe o que tem que fazer, qual é a melhor decisão, e às vezes você não tem ninguém para conversar, para tirar aquela dúvida, isso traz desânimo. O que diz de um empresário, por exemplo, né, um autônomo, que sabe que tem que tocar o barco sozinho, que tem que tomar decisões sozinhos, sabe, isso às vezes desanima. Quando você não tem alguém do lado para compartilhar uma ideia, sabe, para tirar uma dúvida, isso traz desânimo. Quantos pastores, quantos líderes, né, que tenta, sabe, que quer motivar, vamos lá, vamos fazer isso, e simplesmente aquelas pessoas você não pode contar. Você se vê sozinho no barco. Isso traz desânimo. Deus, sabedor de todas as coisas, ele vai dizer 3 vezes para Josué. Ele diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus oferece para Josué a base histórica para lembrar a Josué que Deus está com ele, para ele manter a confiança. Ele vai dizer assim para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso está lá no versículo 5. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. E no versículo 5 ele ainda vai dizer ali o que ele vai oferecer a sua presença contínua e fala: eu serei contigo e não te desampararei. Oh, glória a Deus! Deus ele fala: eu serei contigo e não te desampararei. Ou seja, para a gente, o que preserva o nosso ânimo é a certeza da presença de Deus. Que Deus não nos abandonou, que Deus não nos deixou, que Deus, sabe, Ele não se esqueceu de nós. Eu quero ler para você um texto um pouco longo, mas ele vai dizer ali, Isaías 43, do 1 ao 5. Presta atenção e se alimente dessa palavra. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras, como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Essa é a palavra do Senhor, que traz ânimo, que traz a certeza, que traz a promessa: eu estou contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu caminho ao teu lado, eu cuido de você, eu estou com você. Que você, sabe, tome posse dessa palavra, porque é uma promessa de Deus para você e para mim. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que você não está passando por essa luta sozinho. A palavra de Deus diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Todavia, se ela vier a se esquecer, Deus ele diz: eu jamais me esquecerei de ti. Eis que o teu nome está gravado nas palmas da minha mão. Deus, ele promete que ele estará conosco. Por isso, pega as promessas do Senhor, traga para si,
Sabe, isso, guarda isso para si, obedeça os mandamentos, as ordens, os princípios que Deus determinou a minha vida e a sua vida. E tenha firme essa consciência de que o Senhor é contigo. Agora, pastor, como que eu vou conseguir viver tudo isso? Né? Lembrar da promessa, viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Como que eu vou, sabe, ter sempre essa consciência de que Deus está contigo? Deus ele vai dizer ali no versículo 8. Ele vai dizer, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, você será bem-sucedido. O que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar de falar as palavras do livro da lei. Eu não posso deixar de meditar. Isso tem que ser diário. Isso tem que fazer parte do seu hábito. Da mesma forma que você se levanta todas as manhãs e vai tomar um café da manhã, você almoça, você janta. Da mesma forma, você tem que se alimentar espiritualmente, diariamente, meditando, lendo, conhecendo, estudando, buscando mais a fundo a palavra do Senhor. Isso, cada dia que você for se alimentar, isso vai trazer novos conhecimentos das promessas de Deus. Você vai estar aprendendo os princípios de Deus para você praticar. E você vai estar ali cada dia tendo a consciência, olha como Deus é fiel. Olha como Deus cuida de mim. Olha como Ele me preservou. Olha como que Ele fez com aquele povo de Israel, assim Ele também vai ser comigo. E assim a sua fé vai ser avivada. E assim você vai viver com ânimo. Amém, irmãos? E eu quero terminar com essa promessa que o Senhor Jesus Ele dá a mim e a você. Ele diz o seguinte, então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com você até o fim dos tempos. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. É Jesus que está prometendo, eu estarei com você. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar, mas eu quero que você, em nome de Jesus, se você não tem uma vida, um relacionamento com Deus, que hoje você venha a estar, sabe, se entregando, fazendo uma oração aí da sua casa, mesmo sentado na sua cama, eu não sei, mas seja sincero, fala, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, sabe, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a Ti, eu reconheço a Ti, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero ter uma nova vida contigo agora. Eu quero que essas promessas que o Senhor prometeu para o Teu povo, que isso seja para mim, porque eu quero ser o Teu povo, eu quero ser o Teu filho, eu quero Te seguir. Sabe, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte correndo para Ele. A palavra de Deus diz que Deus é como aquele pai do filho pródigo que está de braços abertos, sabe, para te receber, para te abraçar, para te perdoar e te dar uma nova vida, em nome de Jesus. É o Senhor que está ali, pronto para te amar, pronto para trazer bênçãos sobre a sua vida. Amém? Não sei o que você está passando, não sei se você está desanimado, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas eu sei que o nosso Deus é fiel, Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Não desista, persevere, em nome de Jesus.